Graça e paz, queridos irmãos, nobres amigos, servos e servas de Deus. Graça e paz, a paz de Deus, a paz do Senhor Jesus. Não importa a forma de saudá-lo, o importante é que eu estou saudando todos vocês com o coração. Que Deus os abençoe. Estamos dando início mais essa noite sobre esse tema forte desta série de ensinamento contra heresias. Heresias é tudo aquilo que eu propago, como eu havia dito no vídeo passado, que eu apenas ouço e vou repetindo sem ter a profundidade da raiz daquilo que eu estou falando. E aí eu acabo sendo vendedor de heresia. Copiar o que é bom é ótimo, desde que seja avaliado na raiz. Tá certo, meu irmão? Estamos abordando esse tema forte que está aí no vídeo aí, né? Tá louco? A Bíblia não diz nada disso. A Bíblia não diz nada disso. E hoje nós vamos abordar um tema. Êxodo capítulo 2, do verso 3 até o 5, fala sobre o nascimento de um libertador. Fala sobre Moisés. Moisés nasce, Joquebede, a mãe de Moisés, com seu pai Moisés surge. A Bíblia diz que Moisés nasce e a mãe de Moisés, ela conseguiu guardar Moisés por 3 meses. Por que ela escondeu Moisés por 3 meses? Nessa introdução. Êxodo capítulo 1, verso 5 diz que José entrou no Egito primeiro e depois foram todos os seus irmãos. 70 almas entraram no Egito. Com José, 71 pessoas. Só que foi passando o tempo, o povo foi crescendo, multiplicando numa velocidade tão grande, tão grande. O faraó da época de José, ele morre e surge outro faraó. Faraó é o título dado àquele que governava. Surge outro faraó que não conhecia José. E agora ele vê o povo crescendo de uma forma assustadora que chega ao temor dele. Porque ele está vendo que os seus escravos estão crescendo. Porque agora o povo já vira escravo dele. Ele escraviza o povo. Ele coloca carga sobre o povo trabalhar. Mas mesmo sendo escravo, mesmo sendo surrado, sofrendo, o povo vai crescendo. Aí ele pega as 2 parteiras, Cifra e Puá, e ele dá uma ordem para elas. Quando nascer o bebê de uma dessas hebreias, vocês vão matá-lo. Se for homem, tem que exterminar. Assim que nascer, extermina. Porque ele está com medo e temeroso porque o povo está crescendo muito. Mas a mãe de Moisés, Joquebede, teve uma ideia sensacional. Ela pega Moisés, ela cria uma arquinha de juncos, ela betuma por dentro e por fora. Algumas Bíblias vai falar que ela pincha com um pinche para que não afunde na água. Ela pega a criança, enrola no manto e coloca dentro da arca. É aqui que eu quero entregar essa parte para você entender que quando ela coloca Moisés na arca de junco betumado, alguns pregadores de mente nervosa e alguns filmes cinematográficos propagam uma mentira. A irmã de Moisés, Miriam, está olhando a arca. E alguns pregadores pentecostais de mente nervosa dizem que a arca subia o rio Nilo, a ponto de dizer que alguns jacarés queriam devorar aquela arca com o bebê, mas Deus deu um grande livramento para Moisés ainda quando criança, e os jacarés não conseguiram devorar Moisés que estava dentro daquela arca. Utopia. Tá louco? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Joquebede coloca Moisés da arca e coloca aquela arca de junco. Aquela arca com Moisés nos juncos. Juncos são plantas aquáticas. A arquinha ficou no meio do junco. E se você for ver aí na tua Bíblia, pega a tua Bíblia agora e analisa o que eu estou falando. Se você for ver na tua Bíblia, ela pega a arca e coloca dentro, entre os juncos, as plantas aquáticas. A arca fica ali. A arca não sobe rio, não desce rio e não tem jacaré nenhum. Então é essas heresias que nós temos que exterminar. Tá louco? Isso não está na Bíblia de forma alguma. De forma alguma. Faraó tem uma filha. A filha de Faraó, ela vai junto com as suas empregadas se banhar no rio Nilo, porque o rio Nilo, segundo os egípcios, tinha uma força sobrenatural. O rio Nilo era até adorado como um deus.
elas vão se banhar no rio, porque segundo a crença dos egípcios, o rio Nilo trazia fertilidade. Então a filha de Faraó vai se banhar no rio, e quando ela vai se banhar com as suas empregadas detectam, no meio dos juncos, a arca está parada, vou repetir, a arca está parada, não está subindo o rio, não está descendo o rio, a arca está parada. E a filha de Faraó observa e as suas empregadas pegam aquela arca, entrega para ela. Daí surge o nome de Moisés. Surge o nome de Moisés. Quando ela abre, que ela vê uma criança, ela diz, é hebreu, é filho dos hebreus. Miriam está olhando de longe, aí Miriam se aproxima dela. O texto não diz que ela corre, mas ela se aproxima dela, da filha de Faraó. E ela fala assim, você quer que eu arrume uma ama? Algumas traduções dizem uma ama de leite, para cuidar dessa criança. Ela disse, quero. E de repente Miriam vai chamar a própria mãe Joquebede. Assim, isso eu creio que foi um plano de Deus. Agora, que Jacaré não comeu a arca porque era plano de Deus, isso é heresia. Isso é heresia. Ela chega e entrega a criança para Joquebede. E Joquebede passa a cuidar do seu próprio filho. E ela ainda recebe salário para cuidar do seu próprio filho. Ela recebe salário da filha de Faraó. Moisés cresce. Mas antes dela entregar, a filha de Faraó é quem dá o nome para Moisés. Ela diz, chamar-se-á Moisés, que significa tirado das águas. E Deus respeita. Deus respeita que a filha de Faraó colocasse o nome de Moisés. Há tanto que quando Moisés cresce, vai ter com Deus na sarça ardente, Deus chama ele pelo nome, Moisés, Moisés. Tira a sandália dos teus pés porque a terra é santa. Então, simplesmente, eu quero dizer isso para você. Que a arca onde estava Moisés, ela não subiu o rio, ela não desceu o rio, ela não foi devorada por jacaré algum, porque ela ficou parada nos juncos. Então, pregue a Bíblia como ela é. Tá louco? Isso não está na Bíblia. Amém? Deus abençoe você. Se Deus quiser, amanhã nós estamos aqui com mais um esclarecimento acerca da palavra de Deus. A exegética, a hermenêutica, que avalia o texto, e a exegética, que avalia todos os pontos e vírgulas de um texto. Deus abençoe. Fique com Deus em nome de Jesus.